dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você irá nos dar o prazer de assistir. Vamos começar mais um momento do Tempo do Despertar o Ser, esse grupo de estudo que está no MEFA há mais de 10 anos. MEFA, Movimento Espírita Francisco de Assis, em Dourados, Mato Grosso do Sul. E nós temos o propósito de estudarmos e ampliarmos a nossa visão, trazer a nossa consciência em busca do autoconhecimento. Estudamos algumas obras e uma delas é o Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, que estamos estudando novamente neste grupo. Nós estamos estudando, então, ainda sobre a questão do alimento, como que o alimento pode trazer a real saúde para nós, né? A manutenção da saúde por meio do alimento. E aí nós permeamos vários conceitos, vários entendimentos do que realmente nós, espíritos em processo de evolução, né? Eu ia falar expiação, evolução, estamos aqui, né, nesse planeta para crescermos, e como que é o processo de tudo que, até o ar que nós respiramos, né, e como que isso a gente sedimenta e transforma em alimento. E nós estamos ali naquele item, né, que é do Deepak Chopra, aonde ele fala, né, sobre os pontos, né, que nós devemos nos atentar para que nós possamos sorver melhor o alimento que está à nossa disposição. São 7 tópicos. Semana passada, nós falamos sobre preste atenção aos alimentos, e nesta semana nós vamos começar, então, o tópico 2. Pare por um momento diante da comida e fique em silêncio, de modo que a consciência absorva a refeição com tranquilidade. Então, Sebastião fez a pergunta, né? O que significa parar por um momento diante da comida e ficar em silêncio, de modo que a consciência absorva a refeição com tranquilidade, né? Então, como que isso se processa? Como eu tive a grata satisfação de ter o Sebastião conosco aqui em algumas refeições, eu já observei fazendo isso, né? Então, não está só escrito numa obra, não é só indicação do autor porque fez pesquisa, não, ele pratica, né? Então é bom a gente entender isso, porque isso faz toda a diferença para a gente poder também se espelhar, né? E ver que é possível, porque às vezes a gente pega obras que vêm com receituários, mas o autor nem experienciou aquilo. E aí a gente fica na dúvida, né? Será que isso é atingível? Será que isso é possível? Né? Então, isso é possível. Perguntar, dona Miriam, a senhora quer ler para nós? Como é que está? Podemos nos alimentar sem precisar triturar e ingerir os alimentos, fazendo-o pela mente, pelos olhos e demais sentidos, dispensando o sistema digestivo. A possibilidade da alimentação por meio da consciência é formidável. Antes da ingestão dos alimentos, temos a oportunidade de acessar a essência da consciência dos mesmos e absorvê-la diretamente, sem matar a forma. Como fazemos isso? Vimos com Emmanuel que imaginar é criar. Desse modo, podemos criar estes nutrientes em forma de alimentos, auxiliados pela vasta rede de potenciais de progresso e sublimação existente em nossa mente. A ação da consciência na alimentação da matéria mental
regida pelo amor, como lei de atração e evidente. Criar esses elementos promotores da saúde integral e combiná-lo com os nutrientes psíquicos existentes nos alimentos que se encontram à mesa significa exercer o nosso papel de co-criadores conscientes ante essa fonte inesgotável, interna e externa, à nossa disposição. Ao imaginarmos que estamos nos alimentando de fato, todo esse universo se coloca em plena ação. O nosso universo interno fornece todas as substâncias essenciais à construção do projeto almejado, mediante as lúcidas ilações de Joana de Ângeles, desenhado um projeto interior e de imediato forças complexas apresentam-se como que o mesmo seja conquistado. De forma simultânea, congregam-se a fonte externa, a matéria mental e a essência dos alimentos, na concretização da meta. Quando dissermos fonte externa, trata-se de tudo o que advém do meio externo, isto é, a força e a substância de todos os reinos somados, incluindo as dos reinos naturais. Quando visualizamos a concretização de tudo o que gostaríamos que se tornasse realidade em nosso universo, os fins, segundo as nossas necessidades reais, abrangendo desde o físico ao ser espiritual, fortalecimento, resistência, agilidade, leveza, delicadeza, beleza, gentileza, paciência, compaixão, ética, enfim, os valores intelecto-morais, os cosmos interno e o externo iniciam de imediato a sua construção. Imaginamos o ser ideal. Após criar a imagem mental, visualizamos esta imagem sendo fotografada e imediatamente telegrafada ao universo interno e externo, simultaneamente. Busquemos sentir a interação conjunta entre todos os componentes desses universos e, consequentemente, a ação sendo executada imediatamente, a ordem expedida. Vamos dar um tempinho aqui, que aí depois a gente começa com o Hermínio. Já tem muita coisa. Moça! Como tem, hein, Sebastião? Bastante, né? Quando ele faz a pergunta, então, né, do que significa parar em frente ao alimento, esse sentido, né, de que a gente pode triturar os alimentos, sorver, sem realmente mastigá-los, né? Sem usar nada do processo digestivo. Basta, né, você olhar, conversar com aquelas consciências, né? Isso tudo no sentido mental, e aí você vai conseguir trazer essa nutrição essencial, né, para a energia, que dá energia para as células que a gente tem. É nesse campo que vai ser realmente sorvido e nutrido.
E aqui ele também coloca, né, trazendo Emmanuel, sobre a questão da imaginação, né? Então começa por aí, nós temos que imaginar, né? Então a imaginação tem que ser realmente para a criação e trazer esse estado, né, de alteração da matéria mental, porque é isso que vai fazer quando a gente imagina, né? A gente cria e aí você traz a ação nessa consciência sua de alterar a matéria mental, que ela é toda regida pelo amor, né, e pela lei de atração. Então, por isso que a gente vai atrair para nós, naquele momento que estamos em frente à mesa, né, trabalhando aqueles nutrientes, conversando com eles, nós vamos combinar o que nós necessitamos para que a gente possa realmente alimentar nesse sentido. E aí ele continua sobre a imaginação, né? Como imaginar que estamos nos alimentando de fato, né? Isso a gente vai nos colocar em plena ação. E aí traz Joana de Ângeles, né, Sebastião? Que Joana de Ângeles fala que quando a gente desenha um objetivo interior, de imediato as forças complexas vão trabalhar. Então traz a força que vai conquistar, né, aquele objetivo fim, que é a minha nutrição e o alimento para a nossa saúde, no caso, né? Então, quando nós fazemos isso, ela coloca que forças externas, né, de tudo mesmo que advém do reino externo, e aí estão substâncias de todos os reinos somados, né? Então, aí você imagina o mineral, o vegetal, o animal, o pré-humano. Então, todos os reinos naturais estão ali para nos auxiliar. Então, é imaginação para a gente fazer a criação, a atração da força, e aí vem a questão da concretização, que é através da visualização, né? Então, quando a gente visualiza, né, tudo isso, por isso a importância da gente conhecer, porque sem conhecimento você não consegue visualizar, né? Então, como eu não conheço como que funciona, por isso que Sebastião se esforça para nos trazer o conceito e o processo para que a gente possa realmente entender o que está acontecendo. Então, o conhecimento aqui é fundamental para que a gente possa visualizar. E assim, dessa forma, né, a gente vai conseguir atingir os fins que seria o físico, né, ao ser espiritual. E aí traz o que ele destaca: fortalecimento, resistência, agilidade, leveza, delicadeza, beleza, gentileza, paciência, compaixão, ética, né, e todos os nossos valores morais, né, intelectos morais. Então é dessa forma que nós vamos trabalhar de forma harmônica, tanto com o ambiente interno quanto com o ambiente externo, a que nós nos projetamos. E aí ele coloca aqui, né, um exercício já de imaginarmos o ser ideal, né? Então, como é que eu me imagino idealmente? Como é que você se imagina idealmente? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. E agora com Sebastião Camargo, para a gente poder entender melhor tudo isso, né, frente ao que nós conseguimos abstrair do seu texto, Sebastião. Então vamos tirar o espírito da letra, que a letra mata e o espírito vivifica. Gratidão a todos os presentes, abraços de luz, paz e muito amor. Viajando aqui nas entrelinhas das informações e sabendo que, na realidade, isso já com Kardec, logo no começo do Livro dos Espíritos, lá na questão 26, após ele dizer o que era matéria, o que era o espírito, e depois se tinha um mecanismo para ver um separado do outro. E ele afirma, pelo pensamento. E no Livro dos Médios, pelo pensamento, eu posso criar átomos. Pela Gênese, eu posso criar moléculas, sob a ação ou regência de minha vontade. Se assim é,
olhando para os alimentos e sabendo das diretrizes de Ramatiz, que o que fica em nosso organismo é apenas o que está no interior dos átomos. Você pode imaginar o átomo em sua completude, suas 4 dimensões conscienciais, do nêutron, do próton, do elétron e dos fótons. Sem falar do hidrogênio simples, que tem apenas 3 dimensões, e do elemento zero, que tem apenas uma dimensão, que é o neutrônio, apenas a energia neutra. Mas qualquer dimensão dessas que eu imaginar, eu estou interagindo com elas. Olhando para os alimentos, vendo ali tecidos. Se eu aumentar a lupa, eu vejo células que compõem os tecidos. Se eu aumentar um pouquinho mais, eu vejo moléculas que compõem as células. Ampliando um pouquinho mais, eu vejo o átomo que compõe moléculas. E se eu quiser mergulhar um pouquinho na toca do coelho, eu vejo os elementos intraatômicos que compõem os átomos, os subatômicos que compõem as partículas intratômicas, até remontar a energia conceptual, que é o espírito, que é a matéria-prima do cosmos. Aí eu posso imaginar Kardec no Livro dos Espíritos, questão 613, que é uma dissertação do próprio Kardec. Cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que ele tem de lidar com esse elemento, ele assimila uma porção de princípios inteligentes. Que na obra A Gênese, seguindo a sequência do pensamento, não existe nada em a natureza que não seja uma porção desse elemento. Uma molécula, um embrião, um inseto, ou seja, tudo é feito dessa matéria-prima do cosmos, e quando se unifica em 2 ou mais, forma o amor substância. Até vamos falar disso na aula hoje da tarde, revendo, mostrando que esse hálito divino, que depois transforma-se no psiquismo divino, e do psiquismo divino nasce esses espíritos ou átomos primordiais, a partir dali chamamos de amor substância. Mas desde o instante conceptual do hálito divino, do verbo criador, já era o amor em expressão. É que nós estamos vendo graduações. Então, se eu tenho essa consciência, eu começo, frente ao alimento, idealizar o que eu necessito dele. A agilidade do meu corpo, a resistência, o fortalecimento, a leveza, a beleza, como nós fomos descrevendo de acordo com a nossa necessidade. E de acordo com o que eu vou imaginando, segundo Kardec em Obras Póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, eu estou entrando em conexão com todas as minhas vivências. Eu posso trazer experiências de todas as minhas vivências para essa concretização agora. E, ao mesmo tempo, com todos os seres dentro de um mundo, com todos os seres do planeta Terra e com todos os seres em todos os mundos nesse vasto oceano cósmico. E se eu souber coordenar esses elementos, já que estamos falando de elementos sutis que surgem, no nosso caso, da matéria mental, que já é composta de seres vivos incontáveis. Seres esses que foram transmutados a partir de uma porção do fluido universal, que nós sabemos que tem a sua origem no éter, prana, ou o que nós chamamos desta energia que tudo permeia, que tudo acolhe, etc. Mas que tiver a sua origem nesses espíritos, nesses agentes do amor, no sentido macro e no sentido micro do termo. Então, se eu tenho essa noção, se eu tenho essa consciência e sou cozinheiro, eu levo o melhor da festa.
Porque o melhor vai estar nas cascas. E o melhor ainda, depois delas, na fervura, o que vai saindo como aroma, como uma fragrância, podemos dizer assim, dos próprios alimentos. O que fica após um certo tempo é apenas uma massa. Se a pessoa não tiver essa expertise de fazer esse enriquecimento do alimento e essa interação, ele vai apenas encher o estômago e, às vezes, acumular energias sem capacidade de metabolização, e a isso chamamos células adiposas, sem função ou depósitos de gordura. Então, quando temos essa noção consciencial, se eu estou plantando alimento, eu já estou convidando, cosmicamente falando, uma síntese de seres cósmicos para transformar-se na minha cenoura, no meu abacate, na minha jabuticaba. E eu estou falando o que eu estou fazendo no fundo do meu quintal. E é o que eu estou convidando. E tenho funções, tenho um plano de carreira para esses seres dentro do meu universo. No caso da cenoura, ela não vai ser nem ralada, tampouco cascada. Eu apenas vou arrancá-la o máximo. Eu não vou fazer como lá na roça, que a gente já só passava na roupa, não tinha água, às vezes onde a gente arrancava e já comia por ali mesmo. Mas agora, já que temos a água em nosso favor, a gente pode tirar o excesso da terra e ter a delicadeza de triturá-la harmoniosamente, mastigando 30 a 80 vezes, porque ninguém consegue engolir uma cenoura crua com menos de 30 mastigação, ou de 30 vezes. Engasga mesmo. Então, eu vou aprender com a prática a mastigar, pelo menos de 30 a 80 vezes. E extraindo o máximo, o ápice da vitamina A para a reconstrução do sistema visual físico. E aí nós vamos fazendo o que necessitamos. No caso do açafrão, que tem um canteirinho de açafrão, do cheirinho verde, que tem outro que é a soma da salsinha com a cebolinha no mesmo vaso, no que nós chamamos de jardineira, e nós vamos fazendo essa alquimia, porque eu posso atrair para o meu mamoeiro todos os elementos cósmicos, porque se num átomo tem tudo que existe na Terra, o meu mamão pode ter tudo que existe no universo. E assim, com essa sabedoria, se eu sei fazer essa interação com o alimento, eu acalmo meu organismo, alimentando esse organismo espiritual, moral, psíquico, emocional, antes de mastigar o físico, que possa fazê-lo também com tranquilidade. Mas o corpo já vai estar, o que nós chamamos de ansiedade já foi alimentada. Então, ela não vai ser preciso devorar um tanto mais para se saciar. Eu já fiz a respiração, porque pela respiração eu acalmo as emoções. É Yogananda que fala isso, é Emmanuel que fala isso, Miramês. Então, essa interação eu paro um pouco. Frente ao alimento, no caso de estarmos no restaurante, como você citou, nós vamos olhar para cada um. E sabemos que há uma cadeia energética que os liga a todos. Se eu escolher um só, eu trago todo mundo para o meu prato. Por gentileza ao cozinheiro, eu posso trazer 2 ou 3, mas não precisa trazer meia dúzia, uma dúzia ou até mais, que a gente vê. E se eu não tiver a noção, se eu não acalmar primeiro o meu corpo, olhando para eles, fazendo essa interação, eu vou começar e vou chegar lá no final com um prato que não tem tamanho e às vezes não sacia. Por isso, essa sabedoria não é difícil. No mínimo, eu falo, a gente economiza dinheiro, economiza recursos. Você come menos,
nutre melhor o seu corpo e economiza um tanto mais para as próximas refeições. Adriana, eu queria Pois perguntar para o Sebastião como que nós somos cozinheiras, né? Eu faço a alimentação na minha casa. No preparo do alimento, eu faço, né, o pensamento, eu estou preparando, né? Que nem ontem eu fiz não lembro nem o nome certo, com aquela abóbora que faz abóbora, abóbora cozida, amarela, madura, Sebastião, não sei nem o nome. Eu coloquei bastante tempero, colhi a cebolinha lá da minha hortinha vertical que eu tenho, né? E a gente pode se fazer no preparo, né, dessa alimentação, colocar todos os ingredientes, né, os átomos, todos necessários para a coletividade que vai comer dessa alimentação? Ou não sei, não deixei explícito? Mais explícito que isso, não tem como. Essa é a arte de cozinhar, é a verdadeira alquimia. Então, você está acrescentando na espaçonável cenoura, beterraba, o arroz, o feijão, seja lá o que você está usando, até na cebolinha, você está colocando um quanto da sua consciência e dos seres cósmicos que você consegue agregar. De repente, nos alimentos todos que você está tendo ali, não tem a parte de estímulos psíquicos, emocionais, morais, espirituais. Então, você vai imaginando o que é ideal para a sua vida. E se você imagina algo de bom, de belo, de nobre para a sua vida, você está ofertando o que você deseja para o seu mundo, enquanto de plenitude, para que o outro possa experimentar o seu sabor. Se ele se sentir atraído com o projeto de sua vida, ele pode copiar, ele pode plagiar, não tem nada de errado, porque ele vai comer o seu alimento e, no mínimo, quando alguém quer e deseja, de fato, estar desperto na consciência, no mínimo ele vai pedir a receita. Dona Miriam, o que a senhora colocou nesse alimento? Não nada demais. Mas parece que não tem só cebolinha, não tem só salsinha, não tem só o alho, cebola. Parece que tem algo mais. Eu coloquei estados da minha consciência somados com a consciência cósmica. Eu convidei o universo inteiro para estar comigo nesse ato de cozinhar. Agora, cabe a você, porque você tem aí um manjar de tudo que você necessita como ser constituído, como ser humano, ou a caminho da humanização, para a sua plenitude. Depende de você ter consciência e combinar esses elementos com a sua necessidade e promovê-los. Porque não basta absorvê-los. O que vai fazer a diferença é a promoção que dermos a eles. Eu até estava observando na oração a Adriana falando do mundo de expiação. Teve um momento que você falou, não sei se foi antes ou... É um mundo realmente de expiação, de espiar, de olhar na ação. Não é de sofrer. Vamos mudar esse negócio de expiação para sofrimento. É espiar. Vamos olhar nas entrelinhas na ação. Então, se eu estou falando, eu olhei, escolhi os elementos na ação, agora eu vou provar na ação. Não tem nada de prova como se fosse teste. Eu estou experimentando o que eu escolhi. Isso está de acordo com o Evangelho de Marcos. Olhai, quer dizer, espiai. Espia, que é o que a gente falava lá em Minas Gerais, de espiar. Olhai. Agora, vigie, quer dizer, reúne o que você olhou e selecionou. Agora, ore, quer dizer, agora promova os elementos que você reuniu. muito bem. Bom, temos vários comentários aqui. Vamos começar com a primeira questão, né? Um comentário. Pamela coloca que o corpo responde aos anseios da alma e vice-versa, a partir
destes pequenos comportamentos. Para meditar isto é entrar em contato com os estados mais sutis da consciência. É preciso relaxar. E o relaxar depende do respirar. E até para isto, preciso lembrar e para isso preciso lembrar e o corpo te lembra. É incrível esta ação. Ela está falando da importância da respiração também como ato de se alimentar, né, Sebastião? Quando Miramês fala que o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, nós sabemos que, mesmo sem pensarmos em tudo isso, o ar já nutre o nosso corpo psicobiofísico, moral e espiritual em mais de 70% de tudo que ele necessita, principalmente a parte física. E quando vamos mergulhando no ensino desses seres cósmicos, você chega à conclusão que não tem como relaxar se você não souber respirar. Porque a quantidade e a qualificação dos elementos que você canalizou pelo ar que inspirou é que vai dar a calmaria para o seu corpo físico relaxar. Então, não está chegando gente o suficiente para a gente descontrair. E esse relaxamento é o que chamamos de alegria de viver. Vai abrir os espaços para esses elementos entrarem no universo. Porque ninguém consegue concentrar se não aprender a relaxar. Se todo mundo não estiver vitalizado, descontraído, confortado, você não consegue convidar um tanto ou um quanto dessa energia para uma direção. Eu vou concentrar minha energia, como nós fizemos com a pessoa conhecida, que estava andando só com o calcanhar, porque não podia pisar com a ponta do pé, porque doía até a alma, segundo ela. Sendo uma pessoa da família, eu falei, deixa eu fazer uma massagem no teu pé. Meia resistente, mas cedeu. Eu acho que estava doendo um tanto além da conta que suportava, deixou. Eu comecei falando, falei, nesse lindo pezinho, da ponta dos seus dedinhos até o tornozelo, tem 26 ossinhos que trabalham em sincronia, em perfeita harmonia. E conforme eu ia falando, eu ia passando as mãos, mas dialogando com cada um deles, como se mergulhando a minha consciência neles e procurando harmonizá-los, relaxá-los, confortá-los e concentrando do meu universo a minha ação toda ali. E, por fim, falamos, o outro pé está totalmente saudável e ele pode ajudar esse que não está. Não sei se para não mostrar que o negócio funcionou, ela não disse nada, mas nós observamos ela no outro dia, ela estava andando perfeitamente normal. Para quem não sabe disso, fala milagre. Milagre nada, só concentramos essa energia, quer dizer, fizemos o nosso universo a respiração consciente, canalizamos, o relaxamento, quer dizer, trouxemos gente suficiente, e agora eu vou concentrar essa ação, esse energismo, num ponto que eu quero fazer. E quando você faz pelo outro, você está fazendo por você mesmo. Por isso, essa sabedoria, e quem não consegue concentrar não sabe meditar. Por isso que ela falou aí dos 4 passos. Porque meditar eu preciso deixar o universo que se nutre com a respiração, o que foi acalmado com o relaxamento, o que foi atendido pela concentração, porque eu vou deixar todo esse povo para trás, inclusive a mente, porque meditar é você dialogar com a sua essência consciencial. Você vai conversar com o Cristo, com Deus internos, no reino da superconsciência. E o Luiz Gonçalves coloca uma reflexão aqui. Antes de desejar a saúde integral, reflitamos o porquê de estar almejando a harmonia em nosso universo, imaginando como será o nosso comportamento após a alimentação e a organização da saúde. É isso, o Sebastião sempre nos ensina, né, Sebastião?
Quero me curar para quê? Né? Quero ficar boa para quê? Muito bem. Marília, por isso, Sebastião, quando estou fazendo almoço, aproximo da panela e respiro aquela fervura. Acho que o comentário que você falou para a gente sentir o aroma, né, do alimento. E Luiz Gonçalves coloca que esta citação é do fim do capítulo anterior do Camargo. Ah, tá. Antes de desejar a saúde integral, reflitamos no porquê estar almejando a harmonia em nosso universo. Exatamente. E Marília ainda coloca: meus netos, quando não estão bem, pedem para mim fazer sopa. Eu faço direcionando, dialogando com cada alimento. Eles já ligam dizendo que melhorou. Ai, belíssimos comentários, obrigada a todos vocês. Continuem fazendo perguntas. Nós vamos seguir aqui, então, para ver se a gente termina pelo menos o item 2. Vamos lá, com Hermínio Miranda, dona Miriam. Hermínio Miranda. Esclarece-nos em Nossos Filhos são Espíritos, capítulo 11. Quando a existência desse mecanismo de comunicação não verbalizada. Existe na natureza um nível primevo da comunicação anterior ao da palavra, independente dela, uma espécie de canal através do qual todos os seres vivos, das plantas aos seres humanos, passando pelos animais ditos irracionais, podem entender-se. A comunicação, portanto, não dependeria das palavras, e sim dos sentimentos que estão ou não por trás da mera expressão vocabular. Milanês reafirma o pensamento do mestre Hermínio de Miranda e fortalece as possibilidades do diálogo entre as consciências multiformes. A comunicação existe em toda parte. Voltando para dentro de nós, observamos uma consciência instintiva que a parte da consciência profunda, em comando aos órgãos naturais e espirituais, e que pode receber ordens igualmente da consciência ativa. Hermínio Miranda retorna algumas reflexões de Anne Pesante em torno da comunicação não verbalizada. Consciência é vida, são idênticas, dois nomes para uma só coisa, quando considerada de dentro ou de fora. Não há vida sem consciência, não há consciência sem vida. As afirmações abalizadas de Milanês e Emmanuel e Joana de Ângeles, respectivamente, orientam o nosso proceder para alcançar o fim almejado. Se queres harmonizar teus órgãos em decadência, fala com eles. Pede à consciência que os comanda o que desejas de saúde e de bem-estar. Saber pedir é um passo no caminho de receber. Até as células entendem a vontade da mente. Elas são vivas e obedientes. Consagra-te a própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos.
Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para inutilidade. Conversar terna e bondosamente com as imperfeições morais, alterando-lhes o curso, buscar penetrar no intrigando meandro dos conjuntos celulares e envolvê-los em vibração de amor, estimular os órgãos com deficiência de funcionamento ou perturbação enfermiça, a que voltem à normalidade, são métodos de comando da energia espiritual do eu superior, interferindo nas complexidades da força mantenedora do perispírito e da matéria, alterando-lhes para melhor a movimentação. Essa tarefa deverá começar na sublimação dos sentimentos, na qualificação superior das emoções, na elevação moral dos pensamentos, até tornar-se um condicionamento correto que exteriorize ações equilibradas em consonância com a ética do bem, do dever e do progresso. Imprescindível repetir o exercício até sentir em si os efeitos da ação benfeitora, sem esquecer que tudo vive, sente e pensa na dimensão que lhe é própria, sobre a regência do amor incondicional. Bom, aqui, né, mas com Hermínio nessa obra, né, Nossos Filhos São Espíritos, começa, então, Sebastião traz para nós, né, a importância aqui da comunicação e como comunicar-se não depende da fala, da palavra, né, então, está em outro nível, né, então, das emoções, do sentimento, né, o sentimento, ele traz uma interação, né, já com todo o psiquismo do outro ser, né, esse ser no estágio que ele esteja. E ainda destaca, né, para nós que essa comunicação está em toda parte, né? Então, a consciência instintiva, que seria a consciência mais profunda, né, é ela que comanda os órgãos, né, materiais e espirituais, e recebe ordens de quem? Da consciência ativa. Então, o que está ativo, pensando ali, vai estar comandando essa consciência instintiva. E aí traz para nós as reflexões de Anne Besant, né, através de Hermínio, e também a comunicação não verbalizada, né? E aí ela fala da consciência e vida, que são uma coisa só, né? Então não há vida sem consciência e não há consciência sem vida. E todas essas afirmações estão respaldadas nesses autores que Dona Miriam acabou de ler, cada citação, né? Aí eu vou deixar para Sebastião trazê-los aqui mais vivo para nós, que é Miramês, Emmanuel, Joana de Ângeles, né? Trazendo aí importantes reflexões e comprovando, né, como que esse universo se movimenta, se comunica, se processa, né? Então, como que a célula entende a nossa vontade, né? E como que os órgãos respondem a tudo isso, né? Então, como que a gente pode conversar? E ainda aqui eu quero destacar, né, o que Joana de Ângeles coloca para nós, de conversar
terna e bondosamente com as nossas imperfeições morais. São seres, né? Seres que criamos. Às vezes a gente não pensa assim, né, Sebastião? A gente não entende muito bem isso, né? Como assim vou conversar com a minha imperfeição moral, né? É uma entidade? Por aí vai. Volte na página 335 e leia a citação, Adriana, que é de Camille Flammarion. Plantas. A última citação, é isso A mesmo. última? Isso. Tá. Almas de vegetais ou Não, plantas? plantas existem mesmo. Desde o começo. Plantas existem que vivem de modo igual a nós, outros. Sentem, pensam, raciocinam e falam. Não se tem o direito de declarar impossível um fato desconhecido quando se ignora a lei da maneira de ser a ele concernente. Existem vegetais sentindo e agindo, ver-se-iam plantas sentindo e fazendo-se compreender. Sem a menor dúvida, as plantas terrenas são, sim, dotadas de alma, de igual maneira como os animais e os homens. Sem alma virtual, nenhuma organização constituiria um ser. A forma do vegetal é dada pela sua alma. Apenas a alma da planta não tem consciência de si mesma. Almas de vegetais, almas de animais, almas de homens são seres chegados já a um grau de personalidade, de autoridade suficiente para dobrar a sua ordem, dominar e reger. Debaixo de sua direção, as demais forças não personalizadoras e esparsas no seio da imensa natureza. A mônada humana, por exemplo, superior à mônada do sal, a mônada do carbono, a do oxigênio, as absorve e as incorpora na sua obra. Então, vamos lá. Aí não tem como negar agora que não dá para dialogar com todo esse pessoal. Então, se existe essa linguagem não verbalizada e é a dos nossos próprios sentimentos, então são eles que vão falar com esse universo. E os sentimentos de hoje, as nossas virtudes de hoje, foram ontem vícios, imperfeições morais. E se Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele anota que a fé é mãe de todas as virtudes, se é mãe, é um ser. Que eu não consigo imaginar alguém que seja mãe que não dê à luz a um outro ser. Assim como narra que a caridade é filha da paciência. E a primeira filha da fé é a oração, que também é um ser. E para fazer o diálogo terno, de ternura, eu vou usar uma virtude. E amoroso, de amor, que é força que gera e nutre, lei que organiza e mantém. Então eu vou dialogar nesta linguagem não verbalizada, sabendo que, nessa citação de Miramês, a comunicação existe em toda parte. E voltando para dentro de nós, observamos a consciência instintiva. É uma alma, segundo Pietro Baldi na obra A Grande Síntese. A alma que vive onde? No nosso subconsciente, que é o quartel-general das almas instintivas, que tem a função de governar o corpo. Só que essas consciências instintivas governam átomos, moléculas, células.
E a consciência ativa é a consciência do órgão mesmo. Então, veja, voltando para dentro de nós, observamos a consciência instintiva, que é parte da consciência profunda. Lembra quando dissemos que esse subconsciente, em parte, ele é regido pela consciência profunda? Ela que é a lei de harmonia, porque a função desses instintos, ou dessas células instintivas, ou dessas almas, é manter a harmonia no universo perispiritual e físico. Porque esse subconsciente coordena a totalidade do universo perispiritual e físico sob a regência da superconsciência. Nós podemos entrar nesse quesito e nos apresentar para obedecer à superconsciência e fazer por nossa vez. E ainda ela narra: em comando aos órgãos materiais e espirituais, poderia dizer perispirituais, e que podem receber também ordens igualmente da consciência ativa. Além de ser a consciência do corpo, a consciência ativa somos nós. O órgão tem a sua consciência ativa, quer dizer, a consciência da totalidade. Ele governa consciências instintivas e é governado pela superconsciência. Agora, a consciência ativa dessa personalidade somos nós, a alma. Então, eles podem receber ordens nossas, no sentido global do termo. Se eu sei que uma consciência instintiva é uma pequena alma, mais avançada e transformada, essa consciência instintiva vai ser o que nós chamamos de sensação. A alma das sensações, que sente que está acontecendo alguma coisa, porque o instinto realiza, mas não tem como percepção esse mecanismo. Sinto uma sensação agradável ou desagradável, fruto da ação das almas instintivas. Se não estou gostando, a consciência ativa pode dar ordens para ser mais harmônica a atitude, para que eu tenha uma sensação mais agradável. E se a emoção é a promoção da sensação, porque isso é Joana de Ângeles, então no início o homem tem apenas instintos, mais avançado e transformado, sensações. E Joana de Ângeles recobra a informação, mais instruídos, emoções, mais purificados, sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos surge o amor. Mas o ponto mais delicado do sentimento é a consciência, ou melhor, a inteligência espiritual. Porque o pensamento transforma-se em inteligência intelectiva, que vai transformar-se na emotiva, que vai transformar-se na espiritual. E ali compõe-se a virtude. E a imperfeição moral está no universo das paixões, instintos, sensações, emoções e sentimentos. Às vezes também dos pensamentos e da inteligência instintiva e emotiva. Mas não existem mais na inteligência espiritual. Já é uma virtude. Então, a consciência ativa, regida pela consciência profunda, vou conversar com as minhas imperfeições morais, que pode ser a maledicência, a mentira, a maldade. Qual é o meu projeto? Bom, da maledicência, eu desejo transformá-la em benevolência, mudar o curso. Então, mudou o curso. Antes era maledicência, agora vai ser benevolência. Antes era a maldade, agora vai ser a bondade. Mudou o curso. Antes era a mentira, agora vai ser a verdade. Antes a tristeza, agora vai ser a alegria. E assim, nós vamos fazendo esse diálogo terno e amoroso. Terno de ternura. Imagine pegando um bebezinho recém-nascido, para quem gosta de bebês, um animalzinho recém-nascido, para quem não gosta de bebês e gosta do animal, ou imagine os dois, para quem gosta de ambos,
E se não gosta de nenhum desses dois, imagine uma plantinha. E se não gosta nem da plantinha, imagine você mesmo, olhando no espelho, o quanto você gostaria de ser bem tratada. Imagine se abraçando com ternura. Ternura é esse sentimento que você toca numa plantinha recém-nascida com tanto cuidado para não machucá-la, ou no animalzinho, ou no bebezinho e assim por diante. Então, um diálogo terno e agora amoroso. Se o amor é uma força que gera e nutre, e lei que organiza e mantém, o que é que esta pequena imperfeição imoral, essa pequena entidade está necessitando? De tudo. Porque se ela está desordenada, ela está precisando de vitalização. A vitalização baseada em quê? Baseada em sua promoção, que ela vai mudar o curso. Então, eu estou te dando um quanto de ternura, de compaixão, de alegria e etc., para que você transforme-se. E aí dá o curso que você deseja. A pauta conforme nós falamos. Então, fiz o diálogo e, normalmente, este ser, essa imperfeição moral, é a causa da enfermidade física. E esse ser é psíquico-emocional e, às vezes, moral e espiritual. Então, ele é a causa. Já que eu conversei com a causa e a causa vai mudar o curso, então agora eu converso com a consciência do órgão enfermiço. Que eu sei que é a consciência ativa que rege consciências instintivas. E eu convido ele a voltar à normalidade, porque não tem mais a perturbação. Não tem mais a ansiedade, não tem mais a tristeza, não tem mais a maldade. Então, agora não tem mais a causa. Então, eu convido, agora volte à normalidade. Cessou a perturbação. Se eu quero conversar algo mais profundo, além dessa consciência ativa do órgão, a minha consciência ativa com esta, eu vou entrar no universo das consciências instintivas e falar com a subconsciência, que é o quartel-general, e vou conversar com cada tecido, com cada célula. Eu vou mergulhar nesse intrincado meandro de conjuntos celulares e envolvê-los em vibrações de amor. O amor, de novo, como força que vai vitalizar e que vai melhor direcioná-los. Só que ela termina dizendo, conversar com as forças mantenedoras da matéria e do perispírito. Com as minhas palavras, colocando perispírito. Porque ela termina dizendo que nós vamos conversar, né, com a consciência desses pequenos seres. Cadê? Ela falou perispírito mesmo, a mantenedora do perispírito e da matéria. A matéria que ela quer dizer é do corpo com todos os átomos. E quem são esses seres? São os elementais. Se colocasse elementais nesse momento, talvez o Divaldo ia para a fogueira e Joana também ia queimá-la outra vez. Então, isso aí são os elementais que ordenam esses seres pequeninos, porque eles são a causa de tudo. O que eu vou enviar de vitalidade? É o que vocês viram com o Camilo Flammarion. Ela poderia ter falado com tranquilidade, falar, Camilo já falou isso. Então, para queimar-nos, vai ter que queimá-lo também outra vez. Então, está lá na obra dele. Sem a consciência ou sem a alma virtual, jamais existiria um ser. Então, se não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência, para Anne Besant, e ela fala, pode ser o número ou a qualificação. Se eu olho de dentro, eu estou olhando um amontoado de seres, um amontoado de experiências. Então, a consciência é o número, é o discernimento do conhecimento, quer dizer, alguém especializado em alguma coisa. Então, se eu olho de dentro, melhor dizendo, é a qualificação, é o que eles sabem fazer. Se eu olho de fora, eu vejo uma quantidade de seres. Então, tantos elementos compondo um átomo. Agora eu vou ver qual a expertise desse
próprio átomo. Se ele é um hidrogênio simples, que sabe fazer algo, se ele é um hélio, se ele é um carbono, se ele é um oxigênio. Então, vamos ver qual a expertise desse estado de consciência. E sabendo de tudo isso, não é tão difícil conversar terna e amorosamente com a entidade chamada imperfeição moral, que é a causa das perturbações que eu estou sentindo no universo psíquico, emocional e físico. E agora, se cessou a causa da perturbação, estou repetindo, e eu posso dialogar com o órgão e falar, agora está tudo bem, a tempestade passou, agora somos nós. Vamos restabelecer a ordem. E quem faz restabelecer a ordem? Eu estou conversando com a consciência do órgão. Quem faz restabelecer a ordem é o que está dentro dele, as consciências instintivas. Elas que são responsáveis pela harmonia nesse conjunto. Mas quem são responsáveis de fato, essas consciências instintivas, essas células, essas moléculas, esses átomos, são serizinhos que compõem todos eles, que vêm lá da união de dois espíritos como princípios inteligentes que formou a primeira consciência elemental. Ou seja, tudo que existe é feito de elementos. Do contrário, ele não falava a mônada do sal, a mônada do carbono, que é o elemental. A alma virtual do sal, a alma virtual do carbono, que é a consciência ordenadora dessas vidas menores. Como vidas menores do que o que nós chamamos de elementais, só existe o princípio inteligente se eu dissociar, em última instância, a última divisão dos átomos, e eu vou encontrar o princípio inteligente. Ele sozinho não é o elemental. Dois ou mais dele formam essa matéria elementar. Processaram tudo, pessoal? Maravilha, né? Eu fiquei lembrando aqui, Sebastião, que quando a gente leu isso aqui, minha mãe estudava com a gente, quando era presencial. E ela exemplificou o caso dela, né? Que quando a gente falou da imperfeição moral, ela gostava, né, antes da sua juventude, de beber, né? Não beber até cair, mas todas as festas ela bebia, né? Não sei dizer qual das bebidas alcoólicas, mas ela tomava, né, com o pessoal. Ela não sei se já era cerveja no tempo dela, né? Não sei dizer. E ela disse que chamou a bêbada. A imperfeição moral dela era bêbada. E conversou e falou, a partir de hoje eu não quero mais, né? Então nós vamos... É possível isso? Eu chamo essa persona, que ela identificou como uma persona a bêbada, né? Assim como a fumante, quando ela deixou de fumar. Porque a causa do fumo e a causa da bebedeira nem sempre é essa imperfeição moral. Alguma coisa me leva a beber e me leva a fumar. Né? Então, aí com quem, qual consciência que eu chamo? Né? Ela chamou direto a bêbada e a fumante, conversou com elas e falou que a partir daquela agradecia até aquele momento que elas participaram da vida dela e que a partir de agora ela já ia se libertar tanto do cigarro quanto da bebida. Bom, essa é um caso sério, essa menina chamada Dona Rosa. Vamos lá. Agora serve para você, Dona Marcela Lima. Vai invocar ou evocar essas consciências. Você pode chamá-la de a bêbada ou a fumante, ou entender que são elementais. São elementais que necessitam da essência do álcool ou da essência que nós chamamos de nicotina do cigarro. Então, ele foi construído para isso. Então, alguém juntou quase 4.000 elementos corrosivos e formou uma consciência. A consciência é formada pelo número de seres e com a sua capacidade de viciação. E quando você traz essa consciência para dentro de si, num trago, ela aceitou o convite e ela vai se nutrir de elementos semelhantes. Ela vai pedir outro trago e mais outro e assim vai. Se você não mudar a pauta, se você não convidá-la para a promoção. Então, quando você fala que vai negar
o álcool, negar o cigarro, você vai fazer o uso de outra coisa, de melhor alimentação. Por isso que, às vezes, a pessoa, na sequência, quando não tem consciência, acaba engordando. Porque a ansiedade é que ela não vai ter mais, vai ter elementos melhores. Então, nós não vamos mais ocupar o espaço com a nicotina, mas no lugar da nicotina eu preciso escolher alimentos qualificados, leituras qualificadas, músicas e várias situações que vai preencher aquele espaço com promoção, que eles vão sentir. Você vai tirar um certo adubo de uma planta e vai ofertar outro. Inicialmente pode haver um rebuliço, uma rejeição, e depois há uma acomodação e depois a adequação, e vai entender que está sendo promovido e não apenas mudado o alimento. Então, se eu mudo para melhor, se eu deixo de beber o álcool e vou tomar um suco natural e etc., então eu estou dando promoção. Então, se eu deixo de usar a nicotina e vou trazer para o meu universo, porque, em tese, diretamente, é o sistema respiratório que está sendo usado para essa canalização. Então, eu vou respirar um ar mais puro, vou entrar em contato com a natureza, posso entrar até em contato com o fumo lá na lavoura. Olha, eu aceito todos vocês daqui, desse estágio, vocês apenas são os médiums. Não são vocês que são os responsáveis. É o que vão colocar em vocês, o que vão agregar na consciência de vocês, desestruturando, tornando-os elementos maléficos. Porque se você pega pequenas folhas de fumo e pega o seu xixi, você cura de um tétano. Lá na roça a gente faz isso, para não morrer de tétano, porque furou o pé com um prego enferrujado. O pé já estava do tamanho quase de uma cabeça de um boi. Então, você colocava aquilo lá e põe o seu lindo pezinho ali dentro e em breves dias desinchava tudo. Eu aceito todos vocês, todos os elementos do álcool, todos os elementos do fumo, desde que venha dissociado como consciências livres. E eu é que vou fazer a conformação, a configuração que eu necessitar para a promoção de vocês. Eu não estou negando recebê-los, só que não com esses vícios nesse formato. No formato natural, e eu vou dar trabalho para todo mundo de uma forma diferenciada. Bom, muito bom. Perfeito. Temos um bom Eu dia. Me lembro. Pode falar, dona Miriam, pode falar, pode questionar. Eu me lembro quando era criança, meus avós, né, fazia essa técnica de fazer xixi, colocar o fumo, que era fumo de corda, né, e colocava para tirar quando machucava, porque antigamente o pessoal andava descalço muito, e furava e realmente fazia esse caudapé, que fala uma coisa assim, né? Pode ser o fumo de corda, porque ele é basicamente a folha, nós já fizemos isso. Ele é basicamente a folha, até ali não tem química nenhuma. Mas já vamos colocar algumas coisinhas, que é o caso da bonilha, para dar um cheiro diferente, alguma coisa, mas até ali não tem muita química, não. Vai ter alguma coisinha que vai ser agregada ali. Mas a folha tem maior valor do que o fumo de corda em si. Ela é bem madura. Temos uma questão aqui da Pamela, da Elizabeth, sobrinho. Ao alimentarmos, abastecemos a dispensa átomo? Eu podia dizer, como usando as palavras do Alexandre, bingo. Ou Thomas Edison, não lembro se foi ele mesmo, eureka. Então vamos lá. É a dispensa átomo mesmo, porque eu vou melhor nutrir, porque se Ramatiz assim narra, se são elementos da essência consciencial do átomo, eu vou escolher os melhores qualificados da energia nêutron naquele átomo, próton, elétron e fóton.
Eu tenho vaga para o meu universo dos elementos atômicos, mas nem todos. Eu tenho vaga para toda a sua família, entre aspas. Toda que estiver qualificada para trabalhar na minha empresa. De repente, você tem 10 filhos, só 3 estão qualificados. Esses 3 têm trabalho. Agora, os outros, se qualificarem, terão também. E é o que nós fazemos nessa interação atômica. Quando você vê um átomo namorando outro átomo, que nós chamamos de um relacionamento sexual, para a construção de um terceiro elemento, porque é o sódio enamorando do cloro para formar o cloreto de sódio. E ou você vê simplesmente um átomo que perdeu um elétron enamorando de outro, namoro assim meio forçadinho, porque do contrário ele morre. Ele tem que aceitar a energia do outro para equilibrá-lo. E se o outro não compartilhar, se negando o relacionamento, ele vai perder o seu elétron. Porque o elétron não é um prisioneiro do átomo. Quando ele sente que não está tendo função, principalmente solidária no átomo, ele se torna livre. Ele vai participar da energia elétrica, não tem nenhum prejuízo para ele, vai liberar os seus fótons, mas ele não fica aprisionado num átomo que não dá a ele as condições de promoção. Então, alimentar de fato é nutrir melhor ou trazer elementos qualificados, consciências qualificadas para esses 4 estágios inicialmente. A união deles é que vão formar depois as moléculas mais equilibradas, as células mais vitalizadas, os tecidos mais resistentes, os órgãos mais dinâmicos e assim por diante. Luiz Gonçalves pergunta: o que seria um pensamento purificado? Aí ele complementa aqui: 95 mil pensamentos elaborados, teria todos os tipos de interferência nesta purificação? São 2 perguntas. Então, vamos lá. Quando eu pego, Luiz Carlos, uma molécula de água, aí eu vou passá-la por um processo de alcalinização e, ao mesmo tempo, ionização. Lembra de André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, os íons psíquicos, harmônicos ou desarmônicos? Então, é como se eu fosse limpar a molécula de água, principalmente nos seus átomos, os elementos indesejáveis, porque assim é. Porque senão Leon Denis não teria dito que existem parasitas no interior dos átomos. E purificá-los é tirar esses parasitas. E a vibração de um pensamento saudável, no sentido de purificá-lo, torná-lo puro, harmônico, nós vamos repulsar os elementos que fazem parte dessa parasitose, dessa desarmonia, e atrair elementos em consonância com aquilo que se pretende. Então, um pensamento benevolente, um pensamento puro. Qual o pensamento que eu estava purificando? O malevolente. Então, aquele que vai me levar à malevolência. Então, um pensamento que está me levando a pensar em criar uma arquitetura para mentir, para tirar proveito na situação. Então, agora eu vou purificá-lo, eu vou transformá-lo na verdade. Não, eu vou dizer a verdade, porque eu vou falar uma só vez, não dá trabalho, e vou ficar em paz com a minha consciência. Mas você pode ser preso, você pode ser... Se eu for, vou pela verdade. Mas você pode ser morto, vou morrer pela verdade. Mas você pode ser lesado, vou ser lesado com a verdade. E se assim for, se alguém me tirar alguma coisa e eu permanecer na verdade, a própria verdade, acionando a vida, vai me devolver no mínimo 2 vezes mais. E se for outras situações, todas elas, na verdade, eu saio no lucro. Ou pelo menos intencionando essa purificação do pensar, do sentir, do falar e do agir. É um exercício diário, né? Purificação. Eu acho que diário não, é segundo a segundo.
Diária, instantâneo. Ai. Vamos lá, Marília coloca aqui. Quando vou nas lives com a Aline, tenho que dialogar muito com o cigarro. E eles são altamente, acho que obedientes, né? Obedientes. Domingo passado, fiquei 4 horas sem ingerir a nicotina, pois saindo daí fui em vários lugares. Tá vencendo, né? Bom, meus irmãos, né? Já passamos um pouquinho do tempo. Agradecemos a todos e a todas que deram essa honra, né, de participar aqui hoje conosco, de trazer os seus questionamentos. Deixamos para a semana que vem o terceiro tópico, né? Coma quando tiver fome, caso contrário, não o faça. Nós vamos, neste momento, fazer a nossa prece final. Dou aqui meu tchau, agradecendo a todos vocês. Vou pedir para o Sebastião nos conduzir nessa prece. Dona Miriam, dá o seu tchauzinho para a turma aí. Tchau, meus queridos. Até o próximo domingo, né? Um pouco mais de consciência, né? Vamos nos pensar cada minuto tudo isso que nos foi passado hoje. E até mais tarde, às 5h30, né, Sebastião? Na sua live das 5h30. Uma ótima semana a todos. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. Espero vocês a partir das 17h30. Oração é força. Ação é serviço, segundo Emmanuel. Para André Luiz, a oração é um mecanismo avançado com o qual criamos os elementos força. Criamos o que Emmanuel disse que era a oração. E aí chega a Joana e complica um pouco mais, ou ajuda-nos um tanto mais a pensar. A oração é o campo onde a consciência se expande, ou seja, a superconsciência. Lá é ação dioturna irrefreável. E é de lá que quer vir alguma coisa para nos ajudar cá. Porque ela narra que a oração é um mecanismo mais potente no processo da autocura e o meio mais fantástico no processo da plenificação, para plenificar-nos na ação. Então, dessa consciência tranquila, desse reino de Deus em nós, na tranquilidade interior, nasce o que nós chamamos de plenitude, o projeto de planificação. Da plenitude nasce a gratidão, que é a ação promotora em si. Da gratidão nasce a alegria, o espaço e as interações, e da alegria nasce a esperança, que é a doce presença do amor, que vai chegar com a força que gera e nutre, com a lei que organiza e mantém. E que possamos pensar em tudo isso, nesses elementos, e construir uma nova realidade, porque a oração nasce na feição de simples desejos, que são entidades tomando a forma correspondente. E vai promover dos instintos às sensações, das sensações às emoções, desses aos sentimentos, transformando tudo isso em novos pensamentos, para purificá-los, purificar os que antes estavam como força perturbadora. E como nada resiste o contato do verdadeiro amor, tudo é possível àquele que crê e ama. Abraços de luz e paz. Jesus ilumine a todos. Tchau, tchau.
Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.